Fala pessoal, a gente está vendo na internet hoje uma disputa que é a velha polarização, palavra bem batida nos últimos anos aí, né? Polarização Bolsonaro-Lula, esquerda-direita, PT versus o resto, né? E nos dias de hoje, principalmente, a gente está vendo uma guerra acirrada entre um governo conservador, o primeiro da história, depois da redemocratização do Brasil, contra um sistema, tá? Contra o sistema feito aí por STF, STE, TSE, desculpa, a maioria da classe política, a grande maioria da mídia, da grande mídia brasileira, toda está contra o governo Bolsonaro, toda está contra o conservadorismo brasileiro, né? O Olavo de Carvalho já falava, muitos anos atrás, ele previu que o primeiro candidato conservador a presidente do Brasil ganharia as eleições e teria uma guerra no país. Aconteceu exatamente como ele falou. Ou seja, o que a gente está vendo hoje é uma briga entre a esquerda dominante por todas as instituições, todas as instituições são dominadas pela esquerda, por uma ideologia de esquerda, marxista, comunista, socialista e também globalista, né? Contra um governo que em 2 anos e meio de mandato não tem sequer um caso de corrupção direta do governo. Não tem, e se tem, ele arranca a cabeça antes de saber se foi ou não. Ele já corta na raiz. Ou seja, a gente está vendo hoje uma falsa simetria no país, onde as pessoas querem comparar Jair Bolsonaro a Lula. É uma coisa incomparável. Por quê? Porque querem comparar um cara que foi preso por corrupção, com vários inquéritos nas costas, com um cara que a mídia acusa de ser grosseiro. Vocês percebem a distância, o abismo que existe entre uma coisa e outra? E a pior parte disso tudo é que tem muito brasileiro caindo nesse conto. Caindo, dizendo que o Bolsonaro é ruim, é isso e aquilo, porque ele é grosseiro, porque ele fala bobagem, porque ele é povão demais. É uma população acostumada a mentiras, a políticos polidos, né? Fernando Henrique Cardoso, que nos apresentou e nos trouxe o MST, tá? Lula, que só conseguiu se eleger depois que fez um tratamento midiático, publicitário e de marketing, onde mudou desde a aparência até o jeito de falar. O povo é acostumado e gosta de ouvir político profissional. Não que o Bolsonaro não seja, porque ele está há mais de 30 anos na política, mas é um cara honesto para aquilo que se propôs a fazer. Se não tem caso de corrupção, logo eu posso chamar de honesto. Entenderam a comparação? Então, em 2022, o Brasil vai ter de novo Bolsonaro versus PT. E provavelmente é 99% que seja o Lula, porque já livraram ele para isso. Tá? E hoje estão tentando derrubar Jair Bolsonaro para que não seja com o Lula, para que não tenha essa polarização, porque eles têm medo de enfrentar Bolsonaro, eles sabem a força do povo. Não tendo Bolsonaro, eles colocam alguém do centrão, algum isentão, a chamada terceira via, né? E abrem caminho para que Lula se eleja presidente. Eu pergunto, vocês querem isso? Vocês querem que o Brasil volte a financiar Cuba, Nicarágua, Venezuela e agora também a Argentina, porque a Argentina está quebrada? Ah, mas a gasolina está cara, mas o gás está caro. É lógico que está caro. Olha o caos que o Brasil se encontra. Um caos premeditado. Um caos criado de forma pensada. CPI
de forma pensada. Essa batalha nas urnas agora, qual o problema de mostrar mais transparência nas urnas eletrônicas? É que o cidadão médio, aquele que não se preocupa com a sua sociedade, não procura informação a fundo, porque o jornal que dá na internet, que fala a verdade, é bem no horário da novela da Globo, então não pode olhar. Mas o cidadão que procura a informação, que busca a verdade, ele encontra. E esse para de acreditar em lulas da vida. E é isso que vocês precisam entender. Parar de acreditar em corruptos. Parar de acreditar na primeira fala deles. Busquem a fundo, busquem mais pessoas, pessoas confiáveis. Procurem se informar do que essas pessoas estão falando desses políticos. É simples. Procurem se informar quem é Renan Calheiros, quem é Omar Aziz, quem é Lula, quem é Dilma, quem é Ciro Gomes. Essas pessoas, todas estão contra o Jair Bolsonaro. Ou seja, será que ele é tão errado assim? Sendo que toda essa galera que já frequentou listas de corrupção estão certas? Pensa nisso, pessoal. É de graça.